Olá pessoal, de volta agora para o nosso quinto encontro, onde estudaremos as aulas 9 e 10 do livro base de vocês. Iniciando pela aula 9, vamos falar sobre o contrato preliminar. Esse contrato é extremamente importante para a área que vocês vão atuar e vocês vão se utilizar muito desse contrato. Então prestem bem atenção para entender direitinho. Primeira coisa, a gente tem que saber diferenciar o contrato preliminar de uma negociação preliminar, Qual é a diferença? A negociação preliminar é aquela em que, por exemplo, estou procurando um imóvel, vou em uma construtora X, sento lá com o corretor, peço informações sobre o imóvel A, sobre o imóvel B, sobre o imóvel C, digo que estou fazendo uma pesquisa, volto outro dia. Isso é uma negociação preliminar. A negociação preliminar ela não vai gerar nenhum tipo de direito. Logo, se eu vou hoje e ele me diz que aquele imóvel custa 50 mil reais, quando eu voltar amanhã, aquele imóvel pode estar custando um preço diferenciado, porque ali foi apenas negociações anteriores a um contrato. Já o contrato preliminar não. Esse é extremamente importante. Por quê? Porque ele gera obrigação. Toda vez que eu celebro um contrato preliminar, qual é a minha ideia? É gerar o contrato definitivo a partir dele, só que eu não quero que naquele momento da celebração já comece a gerar esses efeitos. Vamos para a parte prática de vocês aí. Vamos dizer que está tendo um feirão de imóveis em alguma localidade. A pessoa vai lá, vai no stand de vendas, gosta de um determinado imóvel e diz que quer efetuar a compra daquele imóvel, A gente sabe que naquele momento vão ser preenchidas uma documentação, pode ser que seja pedido alguma documentação em razão de identidade, CPF, um comprovante de residência, ou que a pessoa não tenha todos esses documentos naquele momento. Pode ser que seja necessário preencher alguma ficha, alguma documentação, ok? Que a partir daquele momento, qual é a ideia do preenchimento de todos esses dados? Que eu vá gerar um contrato definitivo a partir daquele contrato preliminar. Como assim? Fui lá nesse feirão, como eu disse a vocês, quero comprar um imóvel X, preenchi a documentação, só que eu não saio dali já sendo proprietária daquele imóvel, eu não saio dali com aquele contrato firmado. Por quê? Depois de 1, 2, 3, 4 dias, a empresa vai fazer o quê? Analisar toda a minha documentação para saber se é aprovado, se não é, tá? Se aquele meu contra-cheque bate com o valor que eu posso adquirir aquele imóvel, se tem alguma restrição no meu nome ou se não tem. E a partir dali, com aquele sinal que eu dei, pode ser que tenha sido exigido um sinal ou não, aquele contrato ele passe a ter uma validade e você vai ser chamado para assinar o contrato definitivo, tá? Então vejam, contrato preliminar difere de negociação preliminar por quê? Porque o contrato preliminar ele gera algum tipo de obrigação, já a negociação preliminar ele não gera. Se eu vou nesse feirão ou se eu vou em alguma imobiliária, alguma coisa, pergunto o valor daquele imóvel, digo que eu quero aquele imóvel, assino o contrato preliminar, para na semana seguinte analisar se é viável aquele contrato, para a empresa analisar minha documentação e depois que ela aprova, se ela me liga informando que aumentou em 10 mil aquele imóvel, não pode. Por quê? Porque o contrato preliminar ele gera obrigação. Ele tendo informado que o valor daquele imóvel era 50 mil, quando eu for assinar o contrato definitivo, não pode haver nenhum tipo de alteração, ok? Em relação à forma como esse contrato é feito, o contrato preliminar ele é feito da mesma maneira e com os mesmos requisitos do contrato definitivo, tá? Porém, o artigo 462 do Código Civil ele fala o quê? Que o contrato preliminar tem os mesmos requisitos do contrato definitivo com uma exceção, que é quanto à forma. Como é isso? A gente viu que contrato de compra e venda de bens imóveis acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente eu tenho que registrar no cartório. O contrato preliminar, eu não preciso fazer isso, ok? Quanto à forma, o contrato preliminar ele vai ser livre, independentemente do que eu esteja adquirindo. Mesmo que aquele imóvel ele tenha
um valor acima de 30 salários mínimos que a lei determine que tem que ser feito com registro em cartório, por ser um contrato preliminar, eu não preciso. Então atentem bem para isso, porque vocês vão celebrar muitos contratos preliminares aí, né, ao final do curso de vocês. É um contrato extremamente importante para quem na compra e venda de imóveis, com a observação de que eu não preciso celebrar esse contrato preliminar da mesma maneira exata em relação à forma do que o contrato definitivo, ok? A nossa próxima aula desse encontro de hoje, ela se refere às garantias legais. É a aula 10 aí do livro base de vocês, né? Vamos estudar dois tipos de garantias legais aí. A primeira delas é o vício redibitório e a outra é a evicção. Então são dois assuntos também extremamente importantes para vocês e que vocês vão encontrar daí para frente muitas situações em relação a imóveis com essas duas classificações, né? São assuntos que realmente, esses dois assuntos interagem mesmo com o tema de vocês. O que é o vício redibitório? Está lá no artigo 441 do Código Civil. Toda vez que eu celebro um contrato comutativo, primeira coisa, o que é o contrato comutativo? Lembrando a classificação contratual da aula passada. Contrato comutativo é aquele que não envolve risco, ou seja, eu celebro o contrato já sabendo sobre o que é aquele contrato e qual vai ser o resultado final daquele contrato. Então, se for um contrato aleatório, eu não vou poder alegar nenhum tipo de vício. O que é o vício redibitório? Assinei um contrato comutativo, depois que eu recebo esse bem, eu descubro que ele tem um vício ou um defeito oculto naquela coisa. Aí eu vou poder ingressar com ação para quê? Ou para enjeitar a coisa, ou seja, devolver aquele bem, ou requerer um abatimento no preço. Então essa opção aí fica a cargo de quem? De quem adquiriu o bem, seja móvel ou seja imóvel, tá? Comprei um apartamento, um bem imóvel. Tô lá morando naquele apartamento e descobri, depois de um tempo X, que daqui a pouco eu vou falar os prazos para vocês, que ele tem um defeito no imóvel, né? Toda a parte do telhado está comprometida e toda vez que chove começa a cair água, por exemplo, de todas as luminárias naquele bem imóvel. É um defeito? É um vício oculto? É oculto. Por que oculto? Porque no dia que eu fui efetuar a vistoria naquele imóvel, eu não sabia que tinha isso. Ninguém me falou que existia esse problema e era um problema que realmente já existia no imóvel. Então eu posso requerer o quê? Um abatimento no preço desse imóvel, ou eu posso dizer que eu não quero mais aquele bem, eu vou devolver o bem e receber o valor que eu paguei de volta, ok? Outra situação que a gente tem que ver é, para existir a alegação de vício redibitório, tá? Como tem no artigo que eu comentei com vocês, o vício ele tem que ser o quê? Oculto. Exemplo, vou no supermercado comprar uma geladeira, tá? Essa geladeira, ela tá amassada e dizem que só tem essa geladeira no monstruário. Não tem outra, só tem a do monstruário. Quer levar a geladeira? Quero levar assim mesmo. Esse vício é oculto? Não. É um vício o quê? Aparente, tá? Levando para um exemplo de vocês aí da parte de compra e venda de bens imóveis. Vou comprar um imóvel, chegando no imóvel eu percebo que ele está todo perfeito. Porém, um banheiro daquele imóvel, ele está com um defeito de vazamento. A pessoa informa que tem um defeito de vazamento, eu sei que aquele defeito existe e gostei do imóvel, vou levar assim mesmo. O vício é oculto? Não, é aparente. Sendo aparente, eu não vou poder reclamar depois. Por quê? Porque eu adquiri sabendo que aquele vício já existia, tá? Então tenham cuidado com isso. E outro requisito para eu alegar o vício é que tenha sido um contrato o quê? Oneroso. Voltando à nossa classificação contratual. O que é o contrato oneroso? É aquele em que existia uma contraprestação da parte que efetuou a compra. Ou seja, desembolsei um valor patrimonial para efetuar a compra e venda daquele imóvel. Por quê? Se ele tivesse sido gratuito, se eu não tivesse gastado nenhum dinheiro, eu não poderia reclamar, tá? A não ser, tem uma exceção, a questão das doações onerosas. O que é a doação onerosa? Comentamos também na aula passada. Se eu recebo um bem doado, é uma doação, em regra a doação ela é gratuita,
Mas se eu tenho a obrigação de dar alguma contraprestação por aquilo ali, ela vai ser onerosa. Sendo onerosa, eu tendo um encargo em relação àquilo, eu vou poder alegar o vício redivitório. Bom? Então lembrem, vício redivitório tem que ser contrato comutativo, né? É um contrato que não envolve risco nenhum. Tem que ter sido um contrato oneroso e o vício ele tem que ser oculto, tá? Se o vício era aparente, eu não vou poder fazer nenhum tipo de alegação. São esses requisitos aí importantíssimos, né? E para finalizar essa parte dos requisitos, tem duas opções. Ou bem, não tenho como se utilizar aquele bem para a finalidade que eu queria, ou apenas vai diminuir o valor daquele bem. Comprei a casa por 500 mil reais. A casa em perfeito estado, analisando, ótima, tá? No dia que chove, primeira chuva que dá, eu descubro que o telhado está todo comprometido, como eu falei para vocês agora, e que tem um vazamento na casa inteira quando ela chove, tá? A casa continua servindo para morar? Continua, porém eu vou gastar um dinheiro para quê? Para fazer essa reforma em relação ao telhado. Então, o imóvel continua a existir, a finalidade de moradia dele continua podendo ser alcançada, porém, eu tenho que ter o quê? Um abatimento nesse preço. Vamos dizer que eu vou gastar para refazer esse telhado o valor de 100 mil reais, uma situação hipotética, tá? Paguei 500, eu vou reclamar 100 mil reais aí de indenização. Por quê? Porque o valor da casa, contendo esse defeito oculto, deveria ser 400 mil e não os 500 mil, ok? E outra observaçãozinha importante é, se a pessoa que efetuou essa venda, ela sabia que o defeito existia e estava de má fé, além de devolver o valor, ela vai ter que lhe pagar uma indenização por isso. Agora lembrem, já comentamos sobre isso, tá? Em regra, quando a gente falou da boa fé, a regra foi o quê? Que sempre eu vou presumir a boa fé. Quem alega a má fé é que tem que provar. Então, se eu alegar que existiu má fé em razão daquela pessoa que efetuou a compra e venda, eu vou ter que mostrar que ela realmente estava de má fé e por isso eu preciso de uma indenização, tá bom? Quanto aos prazos agora do vício redibitório, descobri que o bem tem um vício. Qual é o prazo que eu posso ingressar com essa ação? Tem duas classificações. Se o bem for um bem móvel, tá? Ou seja, um carro, uma máquina, qualquer coisa, o bem móvel, o meu prazo é de 30 dias. Se o bem for imóvel, o prazo será de 1 ano, ok? Então, para vocês aí que vocês vão efetuar a compra e venda de bens imóveis, o prazo ele vai ser de 1 ano contado da entrega e não contado do dia que eu celebrei o contrato de compra e venda, tá? Do dia que eu recebi as chaves daquele imóvel, eu vou ter o prazozinho aí de 1 ano para detectar esse defeito e ingressar com a ação. Porém, se eu já estava com o bem em minhas mãos, esse prazo cai pela metade. Vamos dizer que eu morava de aluguel no imóvel, já morava de aluguel. E aí a pessoa resolve vender o bem e eu vou adquirir aquele bem. Lembrando, vocês sabem que é aquele direito de preferência, né? Se eu já moro de aluguel, a pessoa quer vender, ela tem que oferecer primeiro para mim. Eu quero comprar o bem. Eu adquirindo esse bem, o meu prazo de 1 ano, ele cai para 6 meses. Por quê? Porque a lei entende que aquela pessoa que já estava no imóvel, ela já tem noção dos defeitos que aquele bem apresenta. Ok, gente? Então, em relação ao vício redibitório, é isso que eu tinha para falar para vocês. E vamos agora falar sobre a evicção, que é o nosso outro ponto em relação às garantias de hoje. O que é evicção? Primeira coisa, é a perda de uma coisa em virtude de uma sentença judicial em razão de uma causa pré-existente à assinatura do contrato. O que é isso? Causa pré-existente. Eu vou perder o imóvel em razão de uma situação jurídica que já existia antes de eu assinar o contrato e eu não sabia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, Luciana, tenho um imóvel que eu digo que é meu e eu quero efetuar, coloco uma plaquinha de vende-se nesse imóvel, né? Aparece Luiz
e quer comprar esse imóvel. Vou lá, faço o contrato com ele, vendo esse imóvel para ele. Depois de um tempo, depois de um ano, aparece Ana e diz o quê? Luiz, entra com ação contra Luiz e diz, me devolva esse imóvel, porque esse imóvel não era de Luciana. Ela não podia ter vendido esse imóvel para você, esse imóvel era meu. Ou seja, eu efetuei a venda do imóvel para Luiz que não me pertencia. Isso acontece muito, né? Então é uma situação que vocês aí, corretores, têm que ter muito cuidado. É por isso que a profissão de vocês é tão importante, né? E a gente vê tanta propaganda aí, quer comprar um imóvel, contrate um corretor, justamente porque vocês vão ter uma das finalidades do corretor quando se contrata é justamente ele saber essa parte negocial, se está sendo comprado um imóvel que realmente não tem defeito, que realmente está sendo o dono que está vendendo aquele imóvel. Isso é muito importante, tá? Em relação à evicção. Então foi lá, o que é que vai acontecer? Ana, que é a verdadeira proprietária desse imóvel, se o juiz realmente verificar, vai ter direito a receber esse imóvel de volta? Vai. Luiz, que estava de boa fé, vai perder esse imóvel? Vai. Então o juiz vai fazer o quê? Luiz, devolva o imóvel a Ana. Entregue, na verdade, o imóvel a Ana, porque esse imóvel pertence a ela. E Luiz vai sair no prejuízo? Não. Por quê? Ele vai, ou na mesma ação que ele está respondendo com Ana, ou depois ele entra com ação regressiva contra Luciana. Falando o quê? Me devolva o dinheiro que eu lhe paguei e além do valor que ele pagou, eu vou ter que devolver o que para ele? Eu vou ter que devolver indenização pelas benfeitorias que ele fez de imóvel, ou seja, as melhorias, as reformas que ele fez de imóvel, eu vou ter que devolver. Os valores que foram pagos a título de IPTU, ITBI, qualquer movimentação financeira que ele tenha feito em razão da transmissão do imóvel, eu vou ter que pagar para ele. Os honorários advocatícios em razão dessa ação que ele respondeu, eu vou ter que pagar para ele também, tá? Então vejam a importância de saber que se está comprando e vendendo um imóvel realmente totalmente legalizado, né? Observaçãozinha importante. Mesma coisa do vício redibitório, eu só vou poder alegar a evicção se o imóvel tiver sido adquirido onerosamente, tá? Se por acaso o imóvel foi adquirido, eu ganhei em uma doação, a pessoa não vai poder reclamar de jeito nenhum, porque ela ganhou, não teve contraprestação nenhuma, então ela não pode alegar, tá? E quanto ao prazo da evicção, ela tem o prazo o quê? De 3 anos, né? A pessoa que perdeu o imóvel, o verdadeiro dono, tem o prazo de 3 anos para ingressar com essa ação, requerendo o imóvel de volta, ok? Então essas são as garantias legais que nós temos que ver em relação ao vício redibitório e à evicção, importantíssimos no dia a dia de vocês. E bons estudos e até a próxima aula.